Lembra-se também de ser segundo a tua misericórdia, Senhor, não segundo meus pecados e as transgressões do testamento. Assim, ora e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Quero perguntar se o meu irmão quer falar alguma coisa. Pastor, você quer? Não. Amém? Então vamos abrir nossas Bíblias e vamos falar aqui o quarto passo. Quem escreveu isso aqui foi? Isso aqui já está pronto para virar um livro, tá? Aqui eu vi que os 12 passos, existem vários 12 passos, mas a maioria tem um católico que foi escrito por um padre muito bom, 12 passos, só que não agrega a Bíblia. Eu quero agregar a Bíblia. E a Bíblia explica tudo. Explica tudo. Vontades, emoções, fala sobre o quê? Fala sobre o ansioso, não é verdade? Fala sobre o ansioso, você vai encontrar lá em Filipenses capítulo 4, verso 6, que ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas entregai as vossas petições a quem? Ao Senhor. E no 7 ele diz: porque a paz que excede todo entendimento guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Amém? As vossas mentes, expliquei para você, né? Mente, o que é? Aquilo que está pensando. Tem gente que está aqui, mas está com a mente lá fora. Sim ou não? Sim. Ele está no 100 graus, imaginando às vezes até o fora, e às vezes isso daí até passa o tempo do cara. Sabia? Ele está pensando, a mente está lá fora. Então, enquanto tu está pensando, é uma coisa. Guardar a vossa mente e o vosso coração. Está pensando aqui, está beleza. Quando foi para o coração, aí o desejo ficou forte. Então, mente, quando está pensando, é igual mulher. Você olhou para uma mulher, olhou, poxa, bonita a mulher. Aí tu olhou de novo, aí tu deixou de pensar, e aquele pensamento foi pro coração. Aí tu deixou de pensar, que até ali pensar tudo bem, né? Porque a tentação que vem, tu vai ter que resistir. Tiago 4,7 diz, né? Sujeitar as coisas a Deus, mas resiste ao diabo e ele fugirá de fora. Então, enquanto tu estava aqui, tá bom. Agora tu pensou no coração, aí tu já imaginou aquele pensamento. Ele foi ao profundo. Tu já imaginou, ao desejo. Então, pensou é uma coisa. Agora, quando desce para o coração, é o desejo. Amém? Então, quando a gente fala de tudo está na Bíblia. Né? Assim como você pensa na sua alma, tem provérbios, na sua mente, sua alma, consciência. Você é. Eu sou um derrotado, eu sou isso. Mas você é um derrotado, porque tu já perdeu a primeira batalha aqui. Eu juro, um livro da Joyce Meyer, uma pastora que ela fala batalha no campo da mente. Então a gente tem que entender que nós somos vencedores, sim ou não? Sim. Romanos 8,37 diz que mais em todas essas coisas somos mais que vencedores. Mas a gente pega só essa frase, não é verdade? Só que antes dessa frase tem o quê? A gente tem que ler antes. Por amor de ti, somos levados como ovelhas para o matadouro. Aí sim, ele diz, mais em todas essas coisas somos mais que vencedores. A gente gosta de pegar a melhor frase, né? Filipenses 4, diz o quê? Tudo posso, mas antes de dizer isso, ele diz: olha, já passei por açoite, por prisão, por perseguição, eu sei o que é bonança e sei o que é escassez. Então ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Antes, ele já passou por situações para ele poder dizer que ele tem um Deus que dá vitória para ele em tudo. É porque a gente só pega as melhores frases. E a gente coloca em frente, em carro, coloca em porta de casa. E a gente tem essa mania. Amém? Alguém pode falar. Todo também, né? Todas as coisas cooperam para o bem, né? Romanos 8,28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados com o seu propósito. Em outras traduções, decreto. Aí o cara acha que todas as coisas, ele acha uma coisa ruim, meu Deus, não é de Deus. Não. Tem coisa que para nós é ruim, mas para Deus ele está tratando o caráter da gente. Sim ou não? A gente falou isso em Deuteronômio 8, no verso 2, que a gente falou sobre o tratamento de Deus, né? Que ele levou o povo para o Egito, ele disse lá: eu te tirei do Egito, te levei para o deserto, para te humilhar, para te provar, para saber o que havia no teu coração, se tu ia me servir ou não. E ele diz: olha, eu deixei de passar fome, mas tu sustentei com maná. Aleluia. E às vezes é necessário, porque tu quer ver uma coisa que traz orgulho? Humilhação. Trata o orgulho da gente. Trata mesmo. Porque tem coisa que é difícil. Até você pedir perdão para alguém é dolorido quando você é orgulhoso. Sim ou não? Por que será que Judas se suicidou? É uma conjectura muito minha sobre isso.
Porque um traiu, o outro negou. Sim ou não? Pedro negou? Judas traiu? Mas Pedro saiu amargamente chorando. Ele teve um arrependimento. O outro teve remorso. Ele saiu para ir fazer o quê? Se enforcar. Tem gente que é tão orgulhoso que prefere o quê? Tirar sua própria vida do que pedir. Eita. Vamos lá, gente. Vamos lá, 4 passos, né? Identidade. Deixa vocês em pé um pouquinho, porque tu sabe que esse horário, né? Tudo bom, tempo? Vou te ver, viu? Esse horário aqui, resgatando a minha identidade, 4 passos. Aqui tudo é Bíblia, tá, meu irmão? Isso daqui foi o tempo que a gente passou também, né? E tudo isso aqui eu passei. Quem não sabe, eu fui alcoólatra, né? E Deus, ele converte a tua carne? Deus converte a carne da gente? Não, ele converte o quê? A nossa alma. Ele muda o que os nossos, Romanos 12, 2 diz: não vos conformeis com as coisas desse mundo, mas transformados pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade. Então o que muda é aqui, a tua carne continua com fome, com sede, e aí ela vai desejar coisa. Aí vem aquela história que a gente falou da abstinência. Tu vai ter que lutar contra isso aqui. Às vezes tu vai ter que lutar contra isso aqui. Sim ou não? E às vezes tu vai ter que lutar com aquilo que está em volta, que tu não consegue enxergar. Porque ao teu redor tem uns anos acampados, mas ao teu redor tem alguém que está só esperando o vacilo teu, olhando, só observando o futuro para poder chegar, bem? Eu quero falar aqui sobre o 4º passo, resgatando minha identidade. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 8, verso 26. Livro de Lucas, capítulo 8, verso 26. Capítulo 8, verso 26. Bem conhecido. Jesus, depois de ele ter vindo de uma missão, ele acalmou uma tempestade. Todo mundo sabe a história daquele que ele acalma a tempestade e tudo. E aí ele vai a caminho de uma cidade dos Gesarenos, né? E ali você vai encontrar a passagem falando assim. Vamos lá? Lucas, capítulo 8, verso 26. A cura do endemoniado Gerazeno. Diz assim, ó. Então, rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito, não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante deles, clamando e dizendo em alta voz: que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo que não me atormentes, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurasse conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu? Respondeu ele: legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Está vendo isso até aí? Vamos orar? Pai querido, te agradecemos mais uma vez por esta palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo fale em nossos corações, Senhor Deus. Nós nos colocamos diante de ti, pedimos, Senhor Deus, que nós sejamos chamados pelo nosso nome, Senhor Deus, não pela condição que vivemos ou vivíamos, Senhor Deus. Pai, que nos chamou para sermos, Senhor Deus, luz do mundo, sal da terra, Senhor Deus, e a tua palavra diz em João 8,36: seu filho vos libertar, verdadeiramente sereis vivos. Amém, irmão? Podemos citar agora a Deus. Olha, glória a Deus. Pode se animar, porque quando está tendo jogo a gente pula, a gente grita, né? Muitos estão aqui mais jogo. Mas aqui o que é? A gente torce, né, para um Senhor que é o nosso Deus.
tem a vontade de adorar, glorificar, fique à vontade também. Amém, irmão? Então nós encontramos a história aqui para iniciar a história desse homem. Né? Um cara. Como é o nome desse homem? Alguém sabe? Endemoniado, ele era conhecido como endemoniado? Endemoniado ou endemoniado de Gadara. Mas qual é o nome dele? É porque ele morava nessa cidade. Então, se ele morava nessa cidade e ele ali habitava em sepulcros ali, cemitério, vivia no cemitério, e ele era preso com grilhões, correntes, e a Bíblia diz que ele quebrava, e outras traduções, e o outro livro fala que ele quebrava e ele se impelia para o deserto. Né? Há muitos teólogos que falam aí que como que aquele cara se alimentava, né? Mas enfim, isso é conjectura. A gente não entra nesse lado. Então o que acontece? Qual é o nome daquele cara? E você vai encontrar muito bem. Muito bem, interessante. Aquele cara tem um nome, não tem um nome? Ele tem um nome. Ele foi dado um nome. Qual é o nome? Jackson. Todos nós aqui temos um nome, sim ou não? O meu Biratã. Só que o que aconteceu? Quando Jesus chegou para ele e perguntou: qual é o teu nome? Quem respondeu? Foi ele ou foi aquilo que habitava nele? Era o que habitava nele, aquele homem perdeu a identidade. E eu quero falar, quando a tua condição se torna a tua identidade, a condição que tu vive, aquilo que tu tem praticado, aquilo que tu tem feito, se torna a tua identidade. Interessante isso, né? Sim ou não? Sim. Qual é o nome daqueles 10 leprosos? Está lá em Lucas, capítulo 17, verso 13. O Senhor encontra 10 leprosos, sim ou não? Chega 10 leprosos com ele ali, o Senhor vai, cura os 10, cura, vão embora, volta quantos? Quantos foram salvos? 10. Quantos foram curados? Quantos foram curados? 10. Quantos foram salvos? A cura do corpo físico não tem nada a ver com a cura da alma. Tem muita gente no hospital, certa vez eu ia no hospital e eu estava ali orando e tudo, e eu falava: meu Deus, eu oro de jejum, queria colocar a mão assim, queria que essa pessoa fosse curada. Eu disse: poxa, eu queria ser curado. Na verdade, a gente vai para ali para levar uma esperança, e como a gente não quer ser usado na mão do Senhor, não é verdade? Pedro, a sombra dele curava, há que diga, na verdade está escrito na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 9, no verso. Atos capítulo 5, no verso 15, de sorte transportavam os doentes, né, em camilhas e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro cobrisse algum deles, e todos eram curados. Ali você vai encontrar ali. Então a gente pensa: poxa, eu queria curar, queria ser. E aí você vai ali, ora para a pessoa e o cara não é curado. Poxa, ora aí o Espírito Santo falou: mas quem te falou? Quem falou para ti que eu te chamei para tu curar alguém aqui? Chamei para você curar ninguém. Chamei você para salvar. A cura da alma, ela tem muito mais importância do que a cura do corpo. Amém, irmão? Porque o que é doente é a alma. Quando eu vou em presídio, eu falo muito sobre isso. Olha, existem várias prisões, mas a maior de toda a prisão é a prisão da alma. E quando você vê, e às vezes é um propósito de Deus, de o cara ser preso, ou seja, o corpo dele ser aprisionado, para a alma dele ser liberta. Olha só como é que é. Porque às vezes a gente anda por aí, sim ou não? Eu sou um cara livre, não é verdade? Sou livre, eu faço o que eu quero, às vezes está lá fora lá. Eu termino meu plano e vou lá para fora. Embora eu sou livre, não tenho que estar me submetendo a nada, eu sou um cara livre. Aí tu vai embora. Tu acha que tu está livre porque tu está andando lá na rua sozinho? Só que tu é prisioneiro de quê? Prisioneiro do vício, da droga, da prostituição. Uma vez eu falei no presídio lá, que estava monitor, diretor de segurança com as pessoas, e eu falei: olha, a maior prisão que tem é a prisão da alma. Vocês metem, às vezes, tranca em alguém aqui, vocês aprisionam o corpo aqui dessas pessoas, metem cadeado aqui, mas às vezes muitos de vocês aqui, são mais prisioneiros do que esses caras aí. Rapaz, o cara cresceu muito. Imagina tu falar isso com um monte de gente, né? Que em Atos 16, 31 diz assim: crê no Senhor Jesus, será salvo aqui em tua casa. Não é verdade? Aquilo era um carcereiro, queria tirar a vida dele e tal. E ele falou: não, calma aí, né? Paulo falou: não faz isso não, nós estamos
E eu falei, ó, vocês metem cadeado aí, entrando, aprisiona esses caras que estão aí, mas vocês vão embora também. Vocês saem daqui, acham que estão livres, mas muito aqui são prisioneiros do álcool, da prostituição e de drogas. Rapaz, o meu silêncio. Enfim, resumindo a história, foi bênção. Deu para passar a mensagem. E a minha carteira não estava vencida, mas teve um cara que me questionou lá na entrada. Quem sabe que o diabo sempre fala. Então, você é o quê? Eu falei, não, trabalho na sua segurança também, cara. Trabalho na área de segurança, está aqui minha carteira e tal. Não, sua carteira aqui. O cara querendo, não sabe, vai lá pegar os caras legalzinhos e tal. Conversinha fiada, né? Eu não falei nada, eu só comentei com o cara, ó. O diretor falou, minha carteira está aqui assensada, tudo certinho. O cara achou que não sei o que é. Eu não, fiquei tranquilo. Fiquei tranquilo. E depois que eu levei essa palavra para a glória do Senhor, ele até, quando eu estava saindo, ele falou bem aqui. Ele falou, aqui tu entra até sem carteira. Você não precisa de carteira. Enquanto eu estiver aqui, você não precisa nem de carteira para entrar mais. Né? E graças a Deus, nesse dia 2 aceitaram Jesus, eu talvez não fui no urso. Tinha 8, tinha 6, 4 aceitaram Jesus. E Deus é maravilhoso. Mas enfim, irmãos, qual é o teu nome? Ele perguntou para aquele homem. E aquele homem não tinha, ele não respondeu por ele. O que respondeu foram os demônios dentro dele. Porque ele perdeu sua identidade. Ele não era conhecido mais pelo seu nome. Ele era conhecido como endemoniado gadareno, endemoniado de Gadara. Qual é o nome dos 10 leprosos? Ninguém sabe o nome dos 10 leprosos. Porque eles eram conhecidos pela condição que eles viviam. É os 10 leprosos. Os 10 leprosos. Por que um voltou? Porque esse voltou em gratidão. Talvez aqui muitas pessoas estejam leprosas. E aí Deus vai cura. Aí você sai. E o Senhor precisa que tu volte. Sabe para quê? Para tu curar outros leprosos. Com o teu testemunho. Amém, irmãos? Amém. Então ele voltou com gratidão. Cara, tu me curou, o que eu posso fazer para agradecer? Então, qual é o nome dos leprosos? Ninguém sabe. Porque eles eram conhecidos pela condição que eles viviam. A doença se tornou a identidade deles. Sim ou não? Como é o nome daquela mulher que está no livro de Marcos, capítulo 5, verso 34? Uma mulher que se rastejou no meio da multidão, tocou ali e foi curada. Como é o nome daquela mulher? Mulher do fluxo de sangue. Mas qual era o nome dela? Não tinha nome, porque a condição que ela vivia se tornou a identidade dela. Aleluia. 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 O cego de Jericó, né? O cego de Jericó, alguém falou ali, foi? Qual é a coisa do cego? Alguém sabe? Alguém sabe o nome do cego? Era conhecido pela sua condição. E é onde eu chego com vocês, irmãos. Como você é conhecido? Como as pessoas têm te chamado? Porque lá na esquina da minha casa, quando eu tomava uns goró, na esquina de casa, ninguém me chamava como Piratã. Sabe por quê? Porque eu perdi a minha identidade. Entendeu? Eu não era chamado pelo meu nome, eu era chamado pela condição que eu vivia. E na esquina de casa tinha um monte de pé tomando cachaça. Ninguém me chamava de Piratã. Era o quê? Pé inchado, o que mais? Cachaceiro, o que mais? Vamos lá. Bebum, pinguço, pé de cana, pé de bola. Mas o meu nome se perdeu. Porque a minha condição se tornou a minha
perdeu a tua identidade? Há quantos anos tu perdeu a tua identidade? Quantos anos tu entrou e saiu de lugares? Esse ano agora de 2022, quando 2023, tu vai terminar ou tu vai terminar o teu plano aqui, ou tu vai voltar de novo para a rua? E me responde, tu precisa responder. Desistir, eu já desisti muitas vezes. Qual é o teu nome? E eu vou falar uma coisa para ti. Muitas vezes o teu apelido se torna, sabe o quê? Uma referência para alguém identificar alguém da tua família. Sabia disso? Eu falo isso no Subrano. Mas como é que é conhecido lá? Ninguém lá quer ser chamado de Jack no russo. Quer ser chamado de Jack, morre. Xirnov morre. O cara só é ladrão. O cara é isso. Não, só é traficante. Mas o cara não quer ser chamado de Jack e nem quer ser chamado de Xirnov, porque lá é queimado. Morre. Eu falei, você é ladrão. O cara falou, eu falei, é mesmo. Tu sabe como é que tu é conhecido? Tu sabe como que a tua mãe é conhecida? Tu tem mãe que não tem. Tu sabe como é que a tua mãe é conhecida? Aí o cara ficou assim, eu falei, é a mãe do ladrãozinho. Sabe quantas vezes eu não fui chamado? É a mãe do noiado. Às vezes a família da gente absorve, sabe o que? A doença da gente. É a mãe do doente, do noiadinho, do cachaceiro, do ladrãozinho. A família da gente que não tem nada a ver sofre as consequências. Sim ou não? Perdeu a tua identidade. Hoje é dia de a gente o quê? Tomar a nossa identidade. Só que só toma a sua identidade quem quer, irmão. Isso é decisão. Nós falamos no primeiro, lá no segundo passo, decisão. A gente tem que decidir. Eu estou com 17 anos. Quem foi que falou que eu não tinha vontade de beber? Hoje eu não tenho, graças a Deus. Mas quem foi que falou? O cara olha, vê, meu Deus do céu. Eu falei sobre isso, sim ou não? Né? Uma vez eu estava no campo, só eu, Deus, e um colega indo para a pesca de mergulho. E aí o cara puxou uma garrafa de cachaça. E aí ele botou a dose, pegou um limão com sal, espremeu assim na mão. Eita, a boca de encher do lado do meu irmão aí, né? Faz um limãozinho com sal assim. A boca enche d'água, um limãozão assim, aquele limãozão com sal, o cara. A boca enche d'água, enche ou não? Enche ou não enche? Não se importa não. Não é verdade, não enche? Né? Está vendo o limão e sal aqui? Mas tu conhece o gosto. Assim é o pecado. Assim é a droga. Quem foi que falou que tu não tem guerra aqui? Quem foi que falou que tu não tem guerra aqui? E ele falou, ei irmão, toma uma aí. Teu pastor não está vendo não. Eu falei, meu pastor, está lá em cima. A Bíblia diz, Provérbios 15:3, se não me falha a memória, diz, os olhos do Senhor estão por toda parte, contemplando os maus e os bons. Eu falei, o meu pastor está com os olhos em cima de mim, não. E eu não vou ficar enganando os outros, não. Tem muitos Ananias aí, mentirosos, que estão vivendo, às vezes, irmão, nós estamos vivendo uma mentira. Sabia disso? Às vezes a gente está vivendo de uma mentira. Apocalipse 22:15 diz assim, de fora ficarão os cães, os feiticeiros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica mentira. Por que praticar mentira? Eu quero agregar esse capítulo de versículo aqui nessa administração, nesse quarto passo, porque ele diz todo aquele que pratica mentira. Praticar mentira? Eu fiquei pensando, então quer dizer que a mentira não é só falada, não é verdade? Ela também é o quê? Vivida. Tu pode estar vivendo uma mentira agora. Você pode estar vindo para cá para fugir de alguém. Tá? Não sou feita não, tá? Eu não vou. Recebe chave, tu vai ser. Eu não sou assim não, tá, meu irmão? A palavra aqui, meu irmão, é para confrontar. Eu me converti porque o cara falou, tu tá acabando com a tua vida, tu não tem mais nada, ninguém acredita em tu, acabou pra ti, se tu não se posicionar. Meu Deus, cara, que dá porrada nele. Só que eu falei, eu que estava pegando, porque a palavra era como uma espada. E aquilo me feria, mas ele está dizendo verdade. Aquilo, às vezes, aquele que fere, ele trata. Está no salmo que diz lá que ele feriu, mas não me matou. Aleluia. Se tu está vivo hoje,
pode estar até ferido, mas tu não morreu, porque Deus tem propósito ainda. Aleluia. Então, quando ele fala lá, aleluia, quando ele fala ali aquela parte, aonde nós mesmos, aquele que ama e pratica mentira, talvez você esteja aqui para dar um tempo lá na família. Sabia disso, irmão? Talvez você esteja aqui para alguém te esquecer, às vezes, por favor, não sei da tua vida, não te conheço, mas às vezes muito vem precisando de recuperação para fugir de quem? De traficante. Ficou devendo lá. Às vezes você vem precisando de recuperação porque ninguém quer você mais na sua casa, ninguém quer mais, irmão. E aí tu não tem dizendo para onde ir, e tu não quer ficar na rua. E tem gente orgulhosa que não vem para cá precisando de recuperação para tratar, por quê? Porque é orgulhoso, passar de novo no centro e não volta para casa, por quê? Porque quando chegar, vai ouvir aquilo, olha aí quem chegou, não é assim? Olha aí, eu voltou, já esconde as coisas e ó, eu já falei sobre isso, lá no frente a gente vai falar sobre isso. Muitas pessoas acabam desistindo do plano porque chegam em casa e quer receber o aplausos, fogo de artifício, voltou, olha aí, o Jack voltou, legal, não. A gente cometeu muitos erros, a gente feriu pessoas. Eu roubei muitas vezes a minha mãe. Roubei não, furtei. Roubar é agressão. Furto é sem agressão. Então minha mãe pegava um negocinho dela, uma joia, um dinheirinho da carteira para me tomar cachaça. E tantas outras coisas que às vezes você pega com pena. Uma vez a mãe de um amigo ligou, rapaz, me ajuda aí a internar esse cara, nem eu sinto que é ele mais. Acredita? Eu sei se você sabe que às vezes a pessoa passa por tanto e é problema, não quer ser tratado, é orgulhoso, quer viver dentro do centro como ele vivia dentro da casa dele, impondo, querendo meter na mente como ele dá na mente da mãe, como dá na mente dos parentes, da esposa. Sabia que a gente tem esse poder? E a gente às vezes quer se comportar assim, quer dar na mente do monitor, dos pastores, assim como a gente dá na mente. Não existe isso, esquece isso, irmão. Ninguém é manipulado por essas coisas. Sei que eu estou falando isso, mas eu acho que é o propósito de Deus está falando isso aqui. Eu acho, não, eu tenho certeza. Glória a Deus. Então, meu irmão, aquele que ama e pratica mentira. Ó, de falar os cães, os feiticeiros. Sabe o que é feiticeiro, irmão? Não, Feiticeiro. Se tu procurar a palavra feitiçaria, tem a ver com farmacopeus. Se tu vê essa interpretação, feiticeiro ou feitiçaria, tu vai ver, vem de antídoto, de poção. Sabia disso? Poção que traz alucinação. Não tem aquela história daquele desenho animado, pata de barata, não é verdade? Asas de morcego, não tem isso? São poções. São poções que trazem alucinação. Então o químico, o cara que fabrica droga, ele é um feiticeiro, sabia disso? É feiticeiro, porque ele cria poções ou poções que trazem alucinação. E muitas vezes, quando pessoas tomam um chá disso, chá daquilo, tem um tal de ayahuasca aí que o pessoal está. É uma droga que está substituindo por outra. Ninguém para de fumar fumando, de beber bebendo. Nossa, cerveja sem álcool. Para com isso, mano. Se o filho for libertar verdadeiramente 6 vezes, acabe com isso. Não tem como. Não existe. Amém? Então, Deus ele quer mudar o nosso plano. Ele quer mudar o nosso plano. Só que a gente tem que ser sincero com Ele. Você vai encontrar lá em Isaías 43, no verso 1, que diz que o Senhor ele sempre vai te chamar pelo teu nome. Isaías 43, no verso 1, ele vai dizer assim: eu que te remi, ó Israel. Tu és meu, né? Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aí no 43, no verso 12, ele diz: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Chama nenhuma dela em ti, porque eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Hein? Mas no início ele diz assim: tu és meu, chamei-te pelo teu. Naquela luta, aleluia, naquela luta onde? Naquela luta ali, aleluia. Naquela luta do anjo, de Jacó com o anjo. Lá, né, no caminho, ali em Peniel, que chama, não é verdade? Ele lutou com o anjo, até o dia amanhecer e tal, e o anjo falou para ele: deixe-me ir. E ele falou: só vou deixar tu ir depois que tu me abençoar. E o dia amanhecendo, ele lá travado com o anjo na pé, e aí ele segurou e tal, e o anjo falou: qual é o teu? Por que
Ele falou o nome dele, ele falou? Fala o teu nome. Fala o teu nome. Hoje, lá fora, como está conhecido? Cachaceiro, molhado, pé inchado, ladrão. O Senhor perguntou qual o teu nome. E ele falou: meu nome é Jacó. Ele falou: não vai ser chamado mais de Jacó. Jacó, eu posso conjecturar aqui que ele falou: tu mentiu, tu enganou teu pai. Sim ou não? Sim. Tu enganou teu pai. Mas a mim tu não engana. Tu é Jacó. Isso é uma conjectura aqui. Mas o que foi que ele falou? Tu não vai se chamar mais Jacó, tu vai se chamar Israel. Vou mudar teu nome. Eu vou devolver a tua identidade. Aleluia. Aleluia. Tu vai te chamar Israel, porque tu lutou com Deus e com os homens. E tu prevaleceu. O Senhor quer que você lute contra você mesmo, muitas vezes. Contra a tua carne, contra a tua mente, contra as tuas vontades, contra o teu desejo. Tu precisa lutar e vencer. Qual é teu nome? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Qual é teu nome? Hoje é dia de o Senhor mudar teu nome, resgatando a minha identidade. Eu trouxe essa palavra aqui para você refletir. Deus, ele quer devolver a tua identidade, ele quer devolver o teu nome. Chega de ser chamado de pé chato, cachaceiro, molhado. Eu passei muito tempo assim, ouvindo: olha, chegou o cachaceiro aí. E hoje, se você quiser mudar, você precisa tomar essa decisão na sua vida. Ah, eu já passei, eu já fiz isso várias vezes. Decisão é posicionamento. Tem coisas que a imposição de mão, tem uma frase que eu digo assim: tem coisas que a imposição de mão não vai dar jeito, mas a posição do irmão está certa. Isso é uma frase minha, não tem jeito. Não adianta eu orar por uma coisa que tu não quer. E Deus quer devolver a tua identidade. Qual é o teu nome? No finalzinho disso aqui, você vai encontrar quem? Ele retornando. O endemoniado volta. E ele fala assim, o Senhor fala, ele fala para o Senhor quando ele foi restaurado: foi curado ou não? Foi curado. Ficou são, o povo ficou assustado. Aqueles demônios foram para o banco de portas, todo mundo sabe disso. E ele retornou. Mas ele falou: Senhor, eu quero ir contigo. Ele falou: não, só volta para a tua casa. Por que ele falou isso? Ele falou para ele pregar? Ele falou: vamos comigo, tu vai pregar agora? Não, ele falou: volta só para a tua casa. Por que ele falou isso? E a Bíblia diz que quando todo mundo da cidade, aquele povo, a casa dele, vê aquele cara que passou anos aprisionado com o demônio, viu o cara santo, vestido, ele falou: rapaz, que coisa incrível. Às vezes tu precisa pregar. O teu testemunho vai mostrar quem tu é. O que Deus fez na tua vida não é a gente com palavras que mostram. Você não tem necessidade de provar nada para ninguém. Não tem que provar nada para teu pai, para tua mãe, não. Tem que se posicionar e fazer isso por ti. Porque quem precisa de ajuda é eu e você. Estou com 17 anos, longe do amor. E hoje eu tenho um nome. Eu tenho um nome. Deus devolveu o meu nome. Eu tenho um nome. E aquelas pessoas que dizem: você é cachaceiro, você não presta e tal. Até o pai dele, isso aí vai virar bandido. Hoje, para a glória de Jesus, ele me diz: vem aqui em casa, vem lá aqui. Meus irmãos, vem aqui. Esses dias eu fui ter um irmão mais velho, eu fui fazer uma visita com ele, ele estava passando por um problema no casamento. Olha, irmãos, Deus chamou você para devolver a tua identidade. Você tem um nome. O Senhor quer te chamar pelo teu nome. Quantos querem renovar sua aliança com Deus? Levanta a mão. Quantos querem renovar sua aliança com Deus? Não é por força nem por ganância.
Quantos querem o seu nome? Aleluia. Glória a Deus. Calaçou, decai. Ei, calaçou, decai. Aleluia. Glória a Deus. Deus quer devolver nosso nome, nossa identidade. Lucas 15, 7 diz que haverá uma alegria no céu por uma pessoa que se arrepende, do que 99 justos que não necessitam de salvação. Aquelas pessoas que se acham melhores, pessoas orgulhosas. E eu quero dizer uma coisa para ti: o único momento onde existe festa no céu não é quando tu está fazendo o mistério, nem quando tu está pulando, não. Aleluia. É quando a gente reconhece que a gente precisa mudar, que a gente precisa de ajuda. Lucas 15, 10 diz que os anjos fazem festa. Aleluia. 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 Muitas vezes eu falo com o pai de Deus, eu mudei, eu vou mudar, e as pessoas não acreditam quase mais. Muitas vezes a gente não ouviu isso. Eu não acredito em você mais. Talvez tu esteja aqui porque a pessoa não acredita mais em você, ela prefere pagar que fique longe. Aí vem os bons samaritanos, os pastores que estão com o coração aberto, porque já passaram por isso. Aleluia, estou aqui, irmão, porque há um ano atrás eu quase morri de Covid, e eu falei, Senhor, deixa eu continuar. Eu fui liberto, eu estou lutando até hoje, para eu não voltar. Deus me deu um casamento, uma casa, uma esposa, e eu estou até hoje, caminhando. E a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia, não levanta o meu nariz. E a minha luta é igual a sua. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Converse com o Senhor individualmente, fala assim, não, devolve o meu nome. Eu preciso do meu nome de volta. Aleluia. Eu preciso do meu nome de volta. Eu preciso. Aleluia. Você fala, Senhor Jesus, eu aqui nesse momento, nesta tarde, Senhor, nós colocamos diante de Ti a nossa vida. Durante muitos anos, pessoas na rua, parentes, os nossos dentro da nossa própria casa, Senhor Deus, deixaram de acreditar na gente, Senhor Deus, e chamaram a gente pela coisa que a gente vivia, de noiado, de cachaceiro. Senhor Deus, mas hoje, Senhor Deus, nesta tarde, nós clamamos a Ti. Senhor Deus, a palavra diz, meu povo se chama pelo meu nome. O Senhor não tem nome, Senhor Deus, e Tu honra o Teu nome. A Tua palavra diz que todo o poder te foi dado nos céus e na terra. Senhor Deus, o Teu nome é acima de todo nome. Senhor Deus, a Tua palavra diz que o Teu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Pai, devolve o nosso nome, Senhor. Aquilo que o diabo, Senhor Deus, fez a gente se perder, fez a gente esquecer, Pai. Nós queremos trazer a lembrança através do Teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor deu um nome para nós, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, escreve o nosso nome, Senhor. Lá no livro da vida, Senhor, perdoa os nossos pecados, nos lava, nos purifica, nos enche do Teu Espírito Santo, Senhor Deus. Pai, que o Senhor possa, Senhor Deus, fortalecer, Senhor Deus, esses homens, Senhor Deus. Pai, que o Senhor possa realizar os propósitos na vida deles, Senhor. Pai, em nome de Jesus, clamamos a Ti, Pai. Restaura, Senhor Deus, a sorte. Abençoa, Senhor. Traz cura, traz renovo, traz libertação, traz salvação, Senhor Deus. A Tua palavra diz, Senhor Deus, arrependei-vos e convertei para serem apagados os vossos pecados, para que venha o tempo de refrigério sobre as vossas almas. Senhor Deus, a Tua palavra diz, eu te perdoo os meus pecados e lanço lá fora, Senhor Deus, e não me lembro mais, Senhor Deus, por amor de mim mesmo. Senhor, em nome de Jesus, nos perdoa nossas transgressões. Hoje nós confessamos, Senhor Deus, que nós somos escravos, somos pecadores e não necessitamos da cura. Que nós queremos, Senhor Deus, a nossa identidade de volta. Nós te agradecemos hoje e sempre por tudo, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu pergunto, qual é o Teu nome? Qual é o seu nome? Fale seu nome, qual é o seu nome?